A situação parece começar a complicar-se. Por um lado, não há cooperação, por outro, os países que foram auxiliados até agora, a Grécia e a Irlanda também, a não darem muito bons sinais para já. Por exemplo, a Irlanda ontem veio a saber-se, o presidente do Allied Irish Bank veio dizer que afinal estavam previstos 35 mil milhões da ajuda que o país recebeu para a banca e agora diz que são precisos 50 mil milhões, ou seja, 15 mil milhões de euros adicionais também. Começa a não se perceber bem estas contas. Será que não foram bem feitas antes ou agora começam a descobrir-se outros cenários que eram desconhecidos até agora? Não, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que à medida que nós vamos entrando cada vez depois mais dentro, ou estando mais por dentro do problema e aprofundando um bocadinho mais a situação, vamos nos dando conta que a situação se calhar é mais complicada do que aquilo que se pensava. E foi isso que se passou com a Irlanda, sendo que eu ainda assim estarei mais preocupado com o caso da Grécia. Já estará bastante descontado pelo mercado que teremos aqui uma reestruturação de dívida, um default, enfim, qualquer coisa, porque é completamente impossível, enfim, a Grécia conseguir respeitar a dívida que tem e não proceder aqui a algum tipo de reestruturação a default. Enfim, mas de qualquer das formas, eu acho que, por exemplo, no caso português, nós ainda vamos a tempo, a nossa situação não é tão complicada. Poderemos ainda, e agora voltando outra vez À realidade nacional. Ao início e à realidade nacional, aquilo que me parece é, se nós não tivermos no dia 24 e 25 de março, que é quando estamos, enfim, vamos ter a decisão, à partida vamos ter a decisão e tudo tem vindo a apontar para isso, portanto, mesmo Trichet tem vindo a dizer que 24 e 25 teremos algum resultado no que diz respeito à definição do fundo e como é que as coisas vão funcionar, se o fundo vai ou não conseguir fazer compras, se vai ou não fazer empréstimos, etc. E em que medida é que isso vai funcionar, se vai aumentar o valor, se não. E, portanto, eu acho que se nós tivermos aí uma definição concreta e clara... Poderá ser esse o momento para pedir ajuda? Pode ser esse o momento, eventualmente, para pedir ajuda e para resolver aqui a situação de alguma forma. Se não, vamos andar a protoar o inevitável. Estará Portugal a tentar precisamente esperar por essa data, aguentar mais este mês que falta para perceber se vai haver uma maior flexibilização, um reforço também do próprio montante para nessa altura ativar, por exemplo, ainda esta semana com a emissão sindicada a pagar um juro de 6,45% que dá em juros ao final de 5 anos para 3.500 milhões, dá 1.000 milhões de euros em juros. Estará Portugal a tentar aguentar para não dizer para já não pedimos ajuda, apesar de estar a receber do BCE, e esperar pelo final de março e perceber se realmente há uma estratégia ou não? A questão é que ainda não compensa, porque a taxa de juros não é assim tão diferente daquela que nós conseguiríamos se fôssemos intervencionados. Não é uma situação, enfim, como a Grécia, que está a pagar 11%. A nossa situação ainda não é assim, não é tão grave. Agora, já sabia que na ausência de notícias e na ausência de soluções, o deixar passar o tempo, isto é uma corrida contra o tempo e o mercado no fundo está contra nós. O mercado tem sempre tendência para esticar mais a corda e portanto se não se fizer nada e se nós não assistirmos a medidas concretas, como eu estava a dizer, eu acho que é uma questão de tempo até a dívida estar nos 8% e nos 8% já compensa pedir ajuda e sermos intervencionados, até porque senão o custo médio, que agora ainda é suportável, da generalidade da dívida vai passar para níveis completamente impossíveis de suportar. O IGCP realizou esta emissão sindicada esta semana porque disse que era a semana, alguns analistas internacionais também já o tinham dito que era a semana ideal para fazer uma operação deste tipo. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, mais concretamente, há uma nova emissão de bilhetes, 1.250 milhões de euros. Poderemos assistir a uma nova subida do juro ou poderemos assistir, por outro lado, a um aliviar dos juros? Ainda é cedo para falar. Não, eu acho que sim, podemos assistir pelo menos, em comparação com a emissão anterior, no fundo, a uma subida dos juros. Eu acho que é isso que se vai verificar, porque não estou a ver a situação a virar de repente. Agora, efetivamente, e como estavas a dizer e bem, foi uma altura simpática para proceder a esta emissão e no que diz respeito à emissão sindicada, porque era uma semana em que havia poucas emissões de países europeus, portanto, poucas emissões europeias. Estávamos num bom momento, o mercado estava estabilizado. Havia uma certa calmia. Sim, nos 6,9 por aí, e portanto eu acho que o momento
convidava a isso. A emissão de Espanha tinha corrido bem, a emissão sindical. Havia ali vários fatores que eu acho que, e bem, o governo teve a fazer, o IGCP. Enfim, mas enfim, não quero voltar outra vez ao mesmo, mas parece-me que já a emissão, no fundo, acabou por ser a emissão a 5 anos, pagámos no mercado primário juros piores do que aquilo que se estava a praticar no mercado secundário, portanto isso é um sinal mau. Piorámos no fundo o custo médio da dívida e portanto acaba por ser mais um prego no caixão até nós termos aqui uma decisão ou uma definição mais genérica mais genérica no que diz respeito ao fundo e concreta no que diz respeito a Portugal relativamente a esta situação. Mas ainda assim, esperava-se também, de certa forma, que o juro fosse mais elevado, até porque, sendo uma emissão sindicada, teriam que atrair de alguma forma os investidores, neste caso os bancos. Eu acho que é a mesma coisa, é uma forma alternativa de proceder à emissão, não acho que seja por aí. A única diferença é que, em vez de ser uma colocação direta, no fundo quem coloca a dívida são os bancos que estão a participar na operação. Mas se o mercado não quisesse comprar a dívida, não compraria, quer fosse sindicada, quer não. Portanto, a questão aqui é quem é que tem o trabalho. Duarte, 2011 volta a ser o ano da confiança ou da necessidade de confiança no caso nacional. Ontem o secretário de Estado vinha falar das receitas fiscais, aumentaram em janeiro, já a falar também muito neste termo, a confiança dos mercados internacionais. Parece-te que ainda é cedo para falarmos no caso nas receitas, quando ainda nem sequer se conhece a despesa do Estado, que, como sabemos, é um dos problemas crónicos a nível interno, e também olhando e partindo do princípio que os mercados internacionais viram estas notícias também, olhando para este cenário de hoje, parece que não deram grande importância. Não, eu acho que não tem importância nenhuma, quer dizer, não vamos estar aqui a sobrevalorizar uma coisa. Ou essas declarações, não acho que, sinceramente, que seja por aí. Acho que, e mais uma vez disseste bem, a questão reside na evolução do peso da despesa. E é aí que para onde o mercado vai olhar, porque o aumento da receita pode acontecer, sim senhor, houve uma melhoria no que diz respeito à cobrança fiscal, aumentaram-se os impostos. Agora, quer dizer, se não se reduzir o peso da dívida e nós não assistirmos ao mercado não vir de uma forma sustentada, não é num mês, não é em 2, não é num trimestre, portanto isto temos que ser no mínimo, eu diria, 3 trimestres, mínimo dos mínimos 2 trimestres para que o mercado possa começar efetivamente a ver que estamos a ter resultados das medidas que foram tomadas. Agora, em última análise, o mercado vai olhar para a capacidade de crescimento do país e a capacidade do país criar riqueza. E aí nós estamos muito mal porque estamos claramente a viver acima das nossas possibilidades, e é por isso que eu continuo a dizer que acho muito difícil que Portugal consiga resolver esta situação sem ajuda externa. Pelo menos sem ajuda externa, além, naturalmente, do Banco Central Europeu, que já tem dado uma valente ajuda ao país. Já voltamos a conversar, Duarte. Olhamos agora para outras notícias que fazem a atualidade. O relatório do Gabinete de Avaliação do Fundo Monetário Internacional conclui que a instituição falhou nas previsões ao não identificar os perigos que levaram à crise financeira e ao basear-se no senso comum que predominava entre os especialistas económicos. No dito relatório citado pelo Público e pelo jornal I, a autoridade responsável pela avaliação considera que o FMI se deixou influenciar pela noção de que as economias desenvolvidas estavam a salvo de uma recessão e que o sistema financeiro iria permanecer sólido. Não previu, por isso, a deterioração dos balanços de alguns setores, a expansão rápida do crédito e as bolhas especulativas em determinados ativos. Dominique Strauss-Kahn já agradeceu o contributo construtivo do relatório e garante que já tinha assumido o falhanço nas previsões. Em janeiro, o preço dos alimentos no Reino Unido cresceu ao ritmo mais rápido dos últimos 19 meses. Desta forma, da reunião de hoje do Banco de Inglaterra pode mesmo sair a decisão de subir a taxa de juro. O preço dos alimentos subiu 4,6% no último mês, ultrapassando os 4% registados em dezembro. Este é mesmo o maior salto da inflação desde junho de 2009. Já a nível global, os preços no Reino Unido em janeiro subiram 2,5%.
quando comparados com o período homólogo do ano anterior. O governador do Banco de Inglaterra, Marvin King, está preocupado com a inflação e acrescenta que os valores podem mesmo atingir os 4% ou 5% nos próximos meses, como consequência da subida dos preços das matérias-primas, como é o caso do petróleo. Os valores da inflação vão estar em cima da mesa na reunião de hoje do Banco de Inglaterra. Do encontro pode sair então a decisão de aumentar a taxa de juros já no próximo mês de março, naquela que é a primeira subida das 3 previstas para 2011. A decisão será conhecida por volta das 12 horas de hoje. O Credit Suisse, o segundo maior banco suíço, cortou as previsões de lucro para este ano devido às exigências do setor da banca e viu os resultados do último trimestre de 2010 saírem abaixo do esperado. Entre outubro e dezembro do ano passado, os lucros subiram 6% para os 876 mil milhões de dólares, abaixo dos quase 930 mil milhões previstos pelos analistas. O banco, que não precisou de ajuda estatal durante a crise, cortou as tomadas de risco na banca de investimento e, para o responsável máximo da instituição, o Credit Suisse saiu desta crise como um dos vencedores. A Renault anunciou uma retoma aos lucros. Depois de ter prejuízos em 2009, a construtora teve um resultado líquido superior a 3 mil milhões de euros. Já a maior empresa mineira do mundo revelou que vai distribuir 5 mil milhões de dividendos até 2012. Foi um ano positivo para a Renault. A marca francesa fechou 2010 com um lucro de 3,42 mil milhões de euros. Um número que surge depois de um ano no vermelho, já que em 2009 a marca tinha registado perdas de mais de 3 mil milhões. Um resultado explicado pela redução de custos, mas também muito ajudado pela venda da participação na Volvo, que permitiu um encaixe de 2 mil milhões de euros. As vendas cresceram 13,7% para cima dos 2,6 milhões de carros. O volume de negócios subiu 15% para perto dos 39 mil milhões de euros. No setor mineiro, foi dia do Grupo Rio Tinto anunciar que até 2012 vai distribuir uma verba de 5 mil milhões de dólares aos acionistas em dividendos. A empresa garante ainda que está pronta para aproveitar novas oportunidades, mesmo depois de ter cortado parte da dívida. O grupo considera que as condições do mercado continuam positivas, muito devido ao crescimento económico das economias emergentes. Apesar disso, alerta que ainda há perigos. Por outro lado, a escalada dos preços das matérias-primas tem sustentado o crescimento, já que o preço do ferro disparou perto de 50% num ano, enquanto que o carvão avançou algo como 40%.